Bom, são 19 horas e 38 minutos pelo horário de Brasília. Nós vamos seguindo aqui no Céu da Noite, repercutindo os principais destaques do agro no dia de hoje. O presidente Lula sancionou nesta quarta-feira a Política Nacional do Manejo Integrado do Fogo, que estabelece uma diretriz única no país para usar o fogo de forma controlada para evitar incêndios florestais. A ideia é substituir gradualmente por outras técnicas. Quem vai conversar comigo sobre isso é a advogada especialista em direito ambiental, diretora de relações institucionais aqui do canal AgroMais, a Samanta Pereira. Samanta, boa noite, seja bem-vinda. Se eu não estou enganado, você tem mais propriedade para falar do que eu sobre isso. Já existia isso há um tempo atrás, por que está sendo criado de novo, hein? Boa noite, conta pra gente. Achei que você ia começar leve, Tiago, boa noite. É possível. Pois é, Tiago, veja só, há muitos anos, há muito tempo, se usa o fogo para quê? Principalmente em áreas de cerrado, em áreas de pasto natural, é usado o fogo para manter a biomassa baixa, para manter aquele mato fora dali, para que haja uma limpeza do terreno. O que os nossos antigos avós diziam, né? Vamos limpar o terreno com fogo. E esse fogo sempre foi um uso controlado. Então, se fazia esse fogo ou de forma redonda, né, que ele vai correndo aí para dentro e ele mesmo se acaba, ou então em talhões, para que essa limpeza do terreno fosse sendo feita. Com o tempo, o fogo virou uma prática meio demonizada, os órgãos ambientais não liberavam mais. Chegou um momento lá no Mato Grosso, por exemplo, que existia o uso do fogo sem pedido de autorização, e depois passou a ter multa e algum tipo de sanção para quem usasse fogo, então tinha que pedir autorização. Só que o órgão ambiental levava um ano para responder, aquilo já não tinha mais necessidade, já tinha passado a questão do fogo. E aí se percebeu que durante todos esses incêndios que a gente vem vivendo, Tiago, o fato de ter muita massa, muita biomassa, muito capim seco nessa época no pasto, isso é indutor de incêndio. Então, assim, a gente vai reinventar a roda, mas que bom, acho positivo. Vamos lá, dar o braço a torcer e dizer, não, de fato, o uso do fogo como forma controlada de fazer limpeza das áreas é uma forma eficiente, é uma forma muitas vezes natural, existe no cerrado, inclusive a combustão espontânea, né, pega fogo sozinho. Isso sempre foi usado e todos esses usos acabavam por diminuir a probabilidade de incêndios, ou se acontecessem incêndios, que aí não é a queima controlada, é o fogo quando sai do controle, que se chama incêndio, quando eles aconteciam de uma forma muito mais amena, porque não tinha tanta biomassa, tanto capim seco para queimar. É positivo, mas de fato, Tiago, a gente está voltando a uma prática que a gente tinha condenado, né? Não, pois é, eu te fiz essa pergunta justamente por isso, porque até um tempo atrás a gente falava disso, anunciamos inclusive aqui algumas vezes no AgroMais, olha, período aberto para o controle de fogo, para as queimadas controladas e tudo mais. Então, assim, não é uma política nova criada, né, política nacional, como eles gostam de chamar. De fato, importante, precisa ser feito até mesmo para tirar os incêndios criminais. Isso é muito legal. Agora, acontece em um ano, como nós estamos vendo aí, que o Pantanal já perdeu 6% do bioma por conta de fogo, só em 2024. Ou seja, são recordes e mais recordes aí de queimadas, não só no Pantanal, porque está chegando também no Amazonas agora com mais fogo também nesse período de seca. Veio numa hora muito propícia, então o governo acerta por esse lado também, né, Samanta? Não, sem dúvida. E estabelecer as diretrizes num decreto federal acaba dando segurança, porque o que acontece? Aqui no AgroMais a gente põe a coisa toda na mesa, né? O que o produtor relatava para nós, principalmente a gente que trabalha com essa questão de direito ambiental? Olha, a gente já pediu autorização e o órgão negou, porque o Ministério Público, quando o órgão ambiental, aquele servidor ambiental que assina a liberação, quando acontece qualquer coisa, o servidor acabava sendo responsabilizado. Então, assim, se deturpou tanto esse uso, né? A gente costuma dizer que aquele urbano, lá no Paraná a gente chamava de piá de prédio, criado a Neston pela avó. E aí, de repente, virava promotor, virava juiz e acabava questionando práticas que sempre foram práticas da roça. Estabelecer diretrizes vai dar segurança, Tiago, para aquele servidor que está lá sentadinho na cadeira, que precisa liberar autorização de uso de fogo,
pelo menos vai ter uma diretriz federal quais são os quesitos, se aquele produtor atender esses quesitos, ele vai poder liberar sem demora, com mais agilidade, dentro do tempo necessário para evitar os incêndios. Então é positivo, sim. Agora nós tivemos também uma baixa por parte do governo no orçamento, né, que atinge diretamente o Ministério do Meio Ambiente. Como é que a gente consegue pensar, então, essas políticas que são voltadas para o combate a esses incêndios, a queimadas, outras questões climáticas, se a gente corta o orçamento? A conta não fecha mais uma vez, né? Pois olha, vou te dar uma notícia. Eu fui ler bem com calma esse contingenciamento, né? São 15 bilhões aí que o governo tirou. O único ministério que não perdeu nenhum tipo de recurso, que não vai ter nenhum tipo de corte, é o Ministério do Meio Ambiente. Eu não sei se isso é bom ou ruim, porque as políticas ainda não estão definidas, né? A gente está vendo muita fiscalização, muita multa, e nós estamos vendo pouca orientação. Então, a gente espera que venha por parte esse suprimento de recurso que está sendo dado ao Ministério do Meio Ambiente, porque se todos vão perder, mas ele não vai, a gente espera que isso venha em forma de planejamento, licenças mais ágeis, regularização fundiária com base na questão ambiental, para que a gente aumente o número de fiscais, dando para esse produtor que às vezes está na área a sua matrícula, a sua segurança, para que a gente consiga melhorar a questão ambiental aqui no Brasil. Não adianta dar só sobrar recurso para o Ministério do Meio Ambiente fiscalizar, multar, embargar a área, que aí o produtor não consegue nem acesso a crédito. A gente precisa que esse recurso vire política de organização. Vamos implantar o cadastro ambiental rural e fazer o Código Florestal funcionar finalmente? Eu acho que é uma boa dica. Sem dúvida nenhuma, viu, Samanta? E só para a gente finalizar essa informação, o Ministério do Meio Ambiente foi o único poupado, ele tem um orçamento de 3 bilhões e 92 milhões de reais e manteve, então, aí 100% de dotação para ser utilizada nos próximos meses, não sofreu nenhum tipo de impacto, mas precisa de ter esses quase 4 bilhões de fato investido para a população, para o agronegócio, para as políticas de meio ambiente que a gente não está vendo até agora. É o mínimo que a gente espera, né? É isso, e a gente agora tem um pouco mais até de propriedade, porque o que o Ministério sempre falava é que tinha havido um desmonte dos órgãos fiscalizadores, que não tinha mais os setores específicos, que não tinha dinheiro, que não tinha pessoal. Passou já, né, do tempo, já passamos aí um tempo considerável de governo. O Ministério do Meio Ambiente é o único que não vai sofrer cortes com esse contingenciamento. Então, agora a gente quer ver o plano, onde está o plano para fazer com que o produtor rural, aquele agricultor, aquele pecuarista não pague pelo desmatador ilegal, pelo traficante de madeira, pelo traficante de animais, né? Que se passa, um grileiro que se passa por um produtor rural, que ele de fato tenha uma punição e que o produtor seja aliado, né? Sem dúvida nenhuma. Samanta, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Sempre muito bom ter aqui com a gente. Até a próxima. Obrigada, Thiago. Boa noite a você e a todos. Boa noite, até.